Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos corrigir a atividade 3 de arte, que fala sobre as artes visuais. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos estudar cada conteúdo, cada habilidade de arte sobre diferentes olhares? Ou seja, a música, o teatro, as manifestações culturais e as artes visuais. Então, todo esse nosso conhecimento, essa nossa caminhada será construída de uma forma bem ampla sobre esses vários olhares. E essa atividade 3, que nós vamos corrigir agora, fala sobre as artes visuais, onde as habilidades essenciais que nós iremos trabalhar são as seguintes: explorar os elementos constitutivos das artes visuais, tais como o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, textura, os planos, a perspectiva, a composição, a proporção, o equilíbrio, e desenvolver a produção, expressão artística e imagética em contextos variados e significativos. Uma outra habilidade que está sendo trabalhada nessa atividade é reconhecer e valorizar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais, nacionais, universais, assim como as representações que estas fazem dos sujeitos, observando papéis de gênero e outros marcadores sociais, compreender criticamente os conceitos e os contextos das produções socioculturais de diferentes períodos da história da arte, certo? Então essa nossa atividade, que falará sobre as artes visuais em foco, ela fala sobre dois importantes artistas, principalmente do construtivismo, onde a gente tem o Paul Klee, e temos também o Rubem Valentim, sendo o Rubem Valentim um artista baiano que faz parte da história da arte do nosso país. E aí nós vamos estudar, com base nesses dois grandes artistas, algumas questões referentes às cores e também às formas que são consideradas na construção de uma tela, de um quadro, de qualquer obra artística. Então, qual é a resolução? Após vocês lerem um pouco sobre as características, a escola que o Paul Klee participou e também sobre o Rubem Valentim, eu tinha 5 itens para vocês preencherem: item A, item B, item C, item D e item E. Então vamos lá. A. Observe a roda de cores. A teoria de cores de Gould, estudada por Klee, falava sobre as cores complementares, que eram cores que se atraíam. As cores complementares são aquelas que estão opostas uma à outra na roda de cores, como o verde e o vermelho. Destaque os outros pares de cores complementares. Então aqui a gente tem, pessoal, a roda de cores. Vejam como ela se apresenta. Essa roda de cores, eu tenho ela dividida em cores frias, como o verde, o azul e o violeta, e cores quentes, como o vermelho, o laranja e o amarelo. O que é uma cor complementar? São cores que se atraem e que uma é oposta à outra. Ou seja, para o laranja, qual é a cor que se mostra oposta ao laranja? O azul. Como tem como exemplo aqui na questão, qual é a cor que é complementar ao verde? É o vermelho, porque são cores opostas. Então, aqui na questão, era para você preencher duas lacunas. Daí tem o primeiro exemplo, que está aqui, ó. Verde é igual ao vermelho. Por quê? Porque eles são complementares. Aqui, ó, verde é complementar ao vermelho. E aí, era solicitado que você colocasse qual é a cor que é complementar ao laranja. Então, você vai olhar aqui, ó. O laranja está aqui. Qual é a cor que é oposta e, portanto, complementar ao laranja? O azul. Então, era para você escrever aqui, azul. No segundo item, a gente tem o amarelo, que está aqui. Qual é a cor que é oposta e, portanto, complementar ao amarelo? O violeta. Apenas isso, bem tranquilo. No item B, temos o seguinte: observe que as cores complementares e opostas formam pares, onde uma é predominantemente fria e outra predominantemente quente. Com lápis de cor ou giz de cera, destaca as cores frias e quentes, pintando os quadradinhos abaixo. Como a gente viu aqui, uma cor complementar, ela é o oposto. Uma cor complementar, eu digo que duas cores são complementares quando uma é oposta à outra. E a gente pode observar aqui, ó, que o verde, o azul e o violeta são cores frias,
que são divididas por essa linha aqui, e desse outro lado tem as cores quentes, que é o laranja, o amarelo e o vermelho. E eu tenho que, quando duas cores são complementares, uma vai ser fria e a outra vai ser quente, como nesse exemplo aqui, ó. O verde é frio e é complementar ao vermelho, que é quente. Do mesmo modo, o amarelo, que é quente, é complementar ao violeta, que é frio. E o laranja, que é quente, é complementar ao azul, que é frio. Então, nesse item B aqui, ó, vocês deveriam colorir cada quadradinho colocando cores frias, no caso nesse primeiro quadradinho, e no segundo quadradinho cores quentes. Quais são as cores frias? Os tons de azul, violeta e verde. Então aqui você poderia preencher com cores nesses tons. Então você poderia colocar azul escuro e depois azul claro, verde escuro e verde claro, e o violeta escuro e o violeta claro, porque todos esses são exemplos de cores frias. Nas cores quentes, eu tenho os tons de vermelho, laranja e amarelo. Então, você deve preencher esses quadradinhos com essas cores. Então, vermelho escuro, vermelho claro, laranja escuro, laranja claro, amarelo claro, amarelo escuro. Dessa forma, preenchendo todos os 6 quadradinhos. E aí, no item C, primeiramente, vocês vão observar essa obra aqui, que é do Paul Klee, onde a primeira é o Vorhaben, que é de 1938, e a segunda é a Rocha Dogon, Mali, que aqui não tem o ano. E aí, qual é a orientação? Klee, ele buscou influências na natureza, e como outros artistas da vanguarda europeia, ele também foi inspirado pela arte estética africanas, sobretudo ao considerarmos as paletas de cores e grafismos orgânicos e geométricos. Usando uma paleta de cores como essa de Klee, ou a usada na pintura Dogon, crie sua própria composição. Observe bem as características de cada uma e note que as representações de seres humanos, animais e outros elementos da natureza é estilizada, ou seja, não realista, que as linhas são grossas e fluidas. Note também que, embora quase abstratas, as imagens representam cenas. Sendo assim, você pode representar alguma cena, evento de sua escolha. Utilize lápis de cor ou giz de cera. Essa resposta é pessoal, por quê? Você vai se basear nessas duas obras e vai utilizar a paleta de cores que ou a obra 5 ou a obra 6 utilizou. Então, você vai usar as mesmas cores, você vai criar a sua obra. Usando referências africanas, referências geométricas, reproduzindo desenhos, representação de animais, de seres humanos. Então, você vai produzir com base na sua interpretação dessas duas obras. Lembrando que vocês devem tentar se inspirar nas características dessa obra. Então, portanto, esse item é pessoal e eu vou analisar e fazer a devolutiva no Classroom. Próximo item. As vanguardas europeias, como o Bauhaus e o construtivismo, que é um movimento que foi grande influência para a criação do Bauhaus, também chegaram ao Brasil, influenciando mais de uma geração de artistas brasileiros, que com sua própria poética enriqueceram o repertório mundial das artes. Um dos mais aclamados artistas, considerado um construtivista brasileiro ou pós-construtivista, foi o artista baiano Rubem Valentim. E aqui nós temos duas obras dele, que é a figura 7, que é o emblema 85, e temos essa figura aqui sem título, também de autoria do Rubem Valentim. Rubem Valentim, ele foi um pintor, escultor, gravador e professor. Ele iniciou seu trabalho de pintor na década de 1940, como autodidata. Como a gente já viu na explicação, ele aprendeu a realizar essas atividades sozinho. Desde o início de sua produção, ele demonstra um forte interesse pelas tradições populares do Nordeste e pelas referências ao universo religioso, mais especificamente relacionadas às religiões de matriz africanas. Perceba que Rubem também carrega influências da estética africana em suas obras, porém em sua própria paleta de cores, além de, ao invés de uma produção orgânica como a de Klee, sua obra é predominantemente geométrica. Então a gente consegue observar as diferentes cores que ele usa em suas obras e também o abuso de formas geométricas. Então nas suas obras ele usa bastante, além das referências africanas, ele também utiliza várias formas geométricas. Qual a sua missão aqui? É você
reproduzir aqui nessas duas paletas, com lápis de cor ou giz de cera, você vai montar as paletas de cores das obras de Rubem Valentim, que é a figura 7 e 8. Então, qual seria a sua resposta? Você pegaria essa figura 7 aqui e colocaria quais são as cores que são utilizadas nessa obra. Por exemplo, o preto, o vermelho e esse tom de verde água aqui. Então, você deveria reproduzir aqui. Nessa segunda paleta, as cores que eu tenho nessa obra aqui. Então, por exemplo, o amarelo escuro, o branco e esse tom de marrom. Então, você deveria reproduzir aqui. Simples assim. Eu também vou dar a devolutiva para vocês no Google Classroom. E o item E era o seguinte: pesquise por pelo menos mais 5 obras de Rubem Valentim e salve suas fotografias no seu banco de imagens. Salve as imagens no computador e, se puder, imprima-as. E não se esqueça de registrar o nome de cada obra. Essa aqui também é resposta pessoal. Você consegue, no momento da sua pesquisa, encontrar muitas obras do Rubem Valentim. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui uma foto dele, para vocês conhecerem o rostinho dele, e coloquei aqui 5 obras que eu procurei no acervo, onde tem o nome, o ano e as obras dele. Então, tem essa obra aqui, que é o Emblema Poético, de 1975. Vocês podem observar que ele usa bastante das formas geométricas. Tem essa outra obra aqui, que também se chama Emblema 3. Temos essa obra aqui, ó, que é o Emblema, que é de 1971. Esse aqui é o Emblema Logotipo Poético, de 1974. E aqui é a Pintura 5, de 1964. Então, é bem... Deixa eu só voltar aqui. Então, é bem nítido quando a gente observa as obras dele, como ele gosta de abusar das cores. Embora ele não use muitas cores nas suas obras, ele usa cores que se contrastam e dão um efeito bem legal na obra, e abusa muito das figuras geométricas. Então, é bem interessante as características da obra dele e que a gente consegue observar na maioria dos trabalhos dele, que são muitas obras, não são poucas. Além dessas 5, pesquisem também, durante a pesquisa de vocês, as outras obras, porque elas se conversam muito e vão ajudar vocês a conhecerem mais sobre o perfil desse artista, que tanto contribuiu para o construtivismo ou pós-construtivismo aqui no nosso país, para que a nossa cultura, para que essas obras pudessem ser conhecidas não só no Brasil, mas também no mundo, porque as exposições com as obras dele, elas aconteceram não apenas no Brasil, mas também no mundo. E é sempre muito importante, é um conhecimento que agrega na nossa formação. Eu espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida me procurem para a gente conversar mais sobre esses autores, especialmente sobre o Rubem Valentim. Bons estudos e até a próxima!